Oi, gente, bem-vindos a outra aula de neurociência. Hoje é sobre neurociência do sono. Como vocês já devem ter visto ali na descrição, a gente vai ver um pouco sobre o que é o sono, o que a gente faz enquanto a gente dorme, e como melhorar o seu sono e seu desempenho escolar em relação ao sono. Aqui temos nossas redes sociais para vocês darem uma olhadinha, ver os nossas dicas, vídeos para melhorar seus estudos, talvez até lembrar fórmulas de física e matemática, e nosso YouTube aqui, que é onde tem as nossas aulas. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, neurociência do sono. O peixe ficou bem assim, bem atrás de mim. Tadinho. O que a gente vai ver hoje? O que é dormir? O sono, o famoso sono. As nossas fases, o que ocorre, as fases do sono, o que acontece quando a gente dorme, o que é dormir bem, o sono e a pandemia, como melhorar nosso sono e o sono e a aprendizado. Deixa eu só mostrar para vocês a belíssima imagem do Bob Esponja, que eu finalmente consegui achar uma que não é aquela imagem falsa, sabe? Que fala que não tem nada atrás, mas na verdade tem. Só isso. Fiquei muito feliz. Então vamos lá, o que é dormir? Eu precisei vir na Wikipédia que dormir é descansar em estado de sono, cair no sono, adormecer. Mas o que é sono, né? O que é o sono? O sono é um estado ordinário de consciência. É o complementar da vigília. Vigília é estar acordado. Então, sono é estar dormindo. O sono é estar em repouso normal e periódico, caracterizado tanto no ser humano e nos outros vertebrados pela suspensão temporária, gente, porque a gente não dorme a vida inteira, da atividade perceptivo sensorial e motora voluntária. Ou seja, a gente não está andando, a gente não está vendo as coisas, ouvindo as coisas quando a gente dorme. As pessoas passam aproximadamente um terço de suas vidas dormindo, muita coisa, mas isso não significa que o nosso cérebro está em repouso. Na verdade, o nosso cérebro sempre está em ação. E o sono a ação do sono é preparar o organismo para o dia seguinte. No período do sono, há uma intensa atividade fisiológica e funcional, e a produção de hormônios e substâncias necessárias para um bom desempenho nas nossas atividades, no nosso cotidiano. Então vamos para as fases do sono. O sono possui duas fases. A não REM, eu não sei se eu falei REM certo, mas eu falo assim. E dentro da não REM tem 4 estágios. E o sono REM, mas vamos primeiro para não REM, porque ela é primeiro. Então, a gente começa com o estágio 1, que é a transição de você estar acordado para você estar dormindo. O estágio 2 é um sono mais leve. A temperatura e o ritmo cardíaco, e respiratório vão diminuir nesse estágio 2. O estágio 3 é o começo do nosso sono profundo. E aí vai para o estágio 4, que é o sono profundo, onde há liberação de hormônios ligados ao crescimento e recuperação e restauração das nossas células e órgãos. E aí a gente vai para o sono REM, que é onde ocorre os nossos sonhos, onde ocorre a fixação da nossa memória e o descanso profundo. É onde tem intensa atividade cerebral. Entre essas duas fases do sono REM é onde tem a maior atividade cerebral durante o sono. Aqui eu coloquei essa imagem não para ver o que está escrito, mas a ordem das fases. Então começa pelo estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e vai para o REM. E aí depois faz o ciclo de novo no próximo sono. E aqui, o que acontece quando dormimos? Isso é uma coisa legal de saber. Como eu já disse, o sono é um estado ativo. O cérebro está ativo e o sono é gerado por regiões específicas do cérebro
e as quais realizam atividades fundamentais para a nossa saúde física e mental. Durante o sono, tem uma elevação razoável da frequência de cargas dos neurônios, até maior do que quando a gente está acordado, mas de forma tranquila. Quando a gente está acordado, por exemplo, correndo, tem uma descarga maior de neurônio. E os sistemas e funções fisiológicas variam de acordo com as fases do REM, do sono REM, e do NREM, que NREM é não REM, no nosso ciclo do sono. Mas isso aqui é bem científico, bem biologia. E agora eu vou mostrar para vocês algumas das atividades que acontecem quando a gente está dormindo, que são fundamentais para a nossa saúde física e mental. Então, esse aqui eu vou colocar só alguns exemplos, acontece bem mais coisa, mas esse aqui é o que eu achei mais importante, principalmente para a área de, por exemplo, a gente está na pandemia, e aí defesa do organismo, memória, pós-escola e tal. Então, o que acontece quando a gente está dormindo? A defesa do organismo, por exemplo, nesse âmbito. Durante o sono, o corpo libera essas interleucinas. E o que é interleucina? Elas são proteínas naturais importantes para a ativação dos linfócitos. O que é linfócito? Provavelmente você já ouviu essa palavra. Elas são células que estão no nosso sistema, que são do sistema imunológico, e o sistema imunológico é o que serve para a nossa defesa. Então, essas células meio que defendem nosso organismo de doenças e corpos estrangeiros. Então, que a gente, basicamente, para a gente não ficar doente. Então, a gente vai para a memória. Uma coisa boa para pensar no desempenho escolar é que uma pessoa que não dorme bem, normalmente tem problemas para se lembrar de fatos e nomes de pessoas. Então, você não vai lembrar de fatos da escola, você pode ir mal na escola. O seu desempenho escolar diminui. A pessoa fica mais distraída e geralmente esquece dos detalhes sobre o assunto do qual está falando. Então, eu estou falando para você, mas se eu dormir mal, eu começo a falar de outra coisa. Ou eu paro e fico olhando para nada. E não consegue mais se lembrar do que estava falando. Tem, tipo, uma pane no sistema. Às vezes isso acontece comigo, mas eu não sei se... Sei lá, eu achei que era normal. Mas é porque eu não durmo bem. Isso acontece porque o sono interfere, uma explicação mais biológica, é porque o sono interfere na nossa regulação térmica do cérebro, que é uma função fundamental para o nosso desempenho dos mecanismos da memória. Então, essa regulação térmica é fundamental para memorização de coisas. Alguns estudos mostram que tanto na fase do sono REM como a do não REM são consolidadas as memórias do que aconteceu durante o dia. Então, é muito bom você dormir bem para você lembrar do que aconteceu no seu dia, para você lembrar do que você estudou, e assim ter um desempenho escolar perfeito. Agora vamos para a liberação dos hormônios, coisa mais biológica, que é muito bom saber. O hipotálamo, em conjunto com a hipófise, ambos são partes do nosso cérebro. Eles são responsáveis pela união entre os processos endócrinos. Endócrinos é o sistema endócrino é o que libera os hormônios. E o sono. Na nossa infância, cerca de 90% dos nossos hormônios de crescimento são liberados durante o sono. Então, crianças com dificuldade para dormir têm mais chance de ter problema no seu desenvolvimento físico, pode ser mais baixa. Lembrando que a altura é uma coisa genética, mas o sono também tem uma influência. Esse hormônio, para quem não jamais está na fase de crescimento, garante maior disposição e motivação. Então, mesmo que você já está fora da sua fase de crescimento, é ainda bom você dormir, ter um sono regulado, dormir bem, porque aí você vai estar mais disposto e motivado. E também contribui para a eliminação de gordura. Então, se você quer ter um hot girl summer e você estiver lindo no verão, durma bem. Também reduz a flacidez dos músculos e a fragilidade dos ossos. Então, se você não quer
ter osteoporose no futuro, quando você estiver velho, durma bem. Então, o sono também age contra o envelhecimento e o desgaste do organismo. Então, o que fazer? Dormir bem. Lembre dessa aula, sempre durma bem. E agora a gente vai ver pelo hormônio do cortisol, que normalmente é o que deixa você bravo, mas ele também é responsável por fazer as pessoas se despertarem, ficarem acesas, ficarem alertas. Tem o pico de liberação no início da manhã, então não durma, não acorde tão tarde, porque senão você não vai estar desperto o dia inteiro, entendeu? Então a privação do sono pode alterar o ritmo da sua liberação, gerando efeitos semelhantes ao causado pelo estresse, como, por exemplo, a hiperatividade e a ansiedade. E agora uma coisa mais apetite sob controle. O equilíbrio do apetite também está ligado ao sono, pois quando você está dormindo, que é liberado a maior quantidade de leptina, que age no sistema nervoso, promovendo a redução da ingestão de alimentos e aumento do gasto energético. Então, se você dorme bem, você vai ter menos fome, você vai ter mais como fala, vai ter mais um equilíbrio no apetite, entendeu? Você não vai estar, por exemplo, toda hora querendo ir para a cozinha comer. E também você vai ter um gasto energético, que ajuda no emagrecimento, se você quiser emagrecer, né? Porque não é obrigado a emagrecer. Mas é bom para a saúde. Não pelos padrões sociais, pelos padrões sociais. Aula de sociologia. Então, vamos lá para o que é dormir bem. Dormir bem é estar bem disposto durante a escola, durante o dia, durante o seu trabalho, durante qualquer coisa. Então, se você está toda hora com sono, você não está dormindo bem. Normalmente, um adulto precisa dormir em torno de 8 horas por dia. Mas mais importante do que a quantidade de horas dormidas é a qualidade do seu sono. Você precisa dormir, você precisa ter um sono reparador, tranquilo e sem interrupções. Aí, quando isso não acontece com frequência, é sinal que alguma coisa está errada e precisa ser corrigida para você ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que acontece quando você não dorme bem? No momento. Existem 90 transtornos já catalogados, como, por exemplo, insônia ou apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono é quando você ronca bastante. E às vezes precisa de cirurgia ou precisa de uma máquina para dormir. E isso causa um sono de qualidade ruim ou até mesmo na insônia. Às vezes você não consegue dormir num dia ou vários dias. Então, algumas consequências do que quando você não dorme bem são um acidente de trânsito. Você vai ter uma queda no seu desempenho escolar, nas suas atividades, no seu dia. Uma coisa que eu vi, que eu achei muito interessante, meio mórbida, é que você pode morrer durante o sono se você não está dormindo bem. Eu achei isso bem bizarro, eu não sabia que isso acontecia. Mas vamos saber, então durma bem. Então agora a gente vai ver um pouco sobre o que a pandemia fez, o que a pandemia do coronavírus fez, que afetou a saúde das pessoas, principalmente no sono. Aumentou os problemas mentais, fadiga e doenças, mas o sono também foi afetado. Um dos fatores que afetou o sono, fez as pessoas dormirem menos ou ficarem toda hora dormindo, é o uso excessivo da tecnologia. Obviamente, você precisa usar a tecnologia hoje para se conectar com o mundo ou ter aula, mas tente relaxar, meditar e não usar tecnologia por pelo menos 1 hora antes de dormir. Ou, por exemplo, se você está tendo aula, ou está vendo vídeo ou qualquer coisa, a cada 1 hora que você está assistindo ou vendo alguma coisa com tecnologia, levanta, se alonga, dá um tempo de 5 minutos. Se você usar óculos como eu, meu grau aumentou por causa da pandemia, por causa de ficar toda hora no computador. Então tira seu óculos, tipo, olha para nada, olha para o horizonte. Porque aí você descansa seu olho e não vai com o olho todo ardendo. Isso é outra coisa, mas também ajuda no sono.
A alimentação também foi um dos monstrinhos que prejudicou o sono das pessoas. Você fica toda hora querendo ir comer, ir na cozinha, não tô fazendo nada, vou lanchar. Ou, por exemplo, ficar comendo toda hora doce, ou toda hora salgadinha, pra estar com preguiça de fazer comida. Isso provavelmente afetou seu sono. Então, algumas dicas é reduzir o excesso de doces e açúcares, principalmente refinado. Tomar um pouco de chá de camomila à noite, que reduz a inflamação e promove o relaxamento muscular. Te acalma, né? Como é muito sabido, né? Todo mundo sabe que o chá de camomila acalma. Também priorizar alimentos anti-inflamatórios, por exemplo, como vegetais, frutas, grãos, castanhas. E também o consumo de frutas tem bastante influência na redução da inflamação intestinal, mas algumas específicas, por exemplo, os kiwi, uva, cereja, podem ajudar na produção do hormônio do sono, porque, como eu disse, se você não está na fase de crescimento, ele vai te deixar mais desperto, vai te deixar ter mais um desempenho melhor, você vai estar mais, como eu falo, disposto a fazer coisa no dia, não vai estar toda hora cansado ou ficando com preguiça. E outra coisa, reduzir o consumo de álcool, mas se você é menor de idade não consome álcool. E cafeína. Cuidado, né? Porque cafeína faz muito mal para a saúde. Apesar de ser bastante usado por causa de ficar acordado, tome cuidado. Como melhorar o seu sono? É bem difícil de melhorar seu sono quando você tem, por exemplo, um transtorno daqueles que eu disse, algum daqueles ou outro, mas alguns desses distúrbios são bem simples e podem melhorar só com uma mudança do seu estilo de vida. Mudar seu hábito de sono, por exemplo, ter sempre um sono regular, ou reduzir seu estresse no dia, ou reduzir seu peso, praticar atividades físicas, exercícios físicos, pelo menos uma vez por dia, ou se você não tem bastante tempo como eu, tenta pelo menos 3 dias por semana praticar 1 hora de exercício físico. E ter uma alimentação saudável, uma coisa muito importante. Mas, se com essa mudança do seu estilo de vida, mudança do seu hábito de sono, ainda não ter melhora, ainda você estiver cansado, não estiver disposto, é bem recomendável procurar um especialista em sono. Eu não sou especialista, então procure um especialista se ainda não tiver melhora. E essa pessoa, por meio de exames, vai poder diagnosticar e ver se é possível tratar esses transtornos. Normalmente é. Então, tente ir num especialista. Como regular o sono? Uma coisa que muitas pessoas perguntam, tem dificuldade de fazer, porque às vezes tem trabalho para fazer, e aí fica até mais tarde fazendo, já passei por isso. Então, algumas dicas de como regular o sono. Não tem fórmula mágica, mas essas aqui são algumas dicas. Uma coisa boa é sempre ter um horário regular para você dormir. Às vezes você não vai conseguir, por exemplo, você vai ter um trabalho para fazer, mas tente sempre, por exemplo, dormir às 9, 10 da noite. Não é bom dormir muito tarde, só avisando. Porque se você dormir muito tarde, seu hormônio do sono, a metalanina, tá bom, eu esqueci esqueci o hormônio do sono. Mas ele vai ser, ele é produzido quando, tipo, com a diminuição da luz solar. Então, se você dormir tarde, você vai atrasar a produção desse hormônio do sono. Você vai ter menos horas para ele ser produzido, então você vai ter menos hormônio do sono. Outra coisa também, outro conselho é fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, sempre isso, sempre a mesma coisa que eu vou falar, para impregnar na cabeça. E não ficar com aparelhos luminosos na cama, pelo menos 1 hora antes de você dormir. Tenta não mexer em nada de tecnologia, tenta, sei lá, ler um livro ou revisar essa matéria do dia, ou só ficar olhando, fazendo nada, olhando pro horizonte.
Agora vamos ver um pouco de sono e aprendizado, sono na escola. É meio intuitivo você já saber nisso, né? Porque eu até falei até agora, que dormir pouco reduz a capacidade de manter a atenção numa tarefa, na sua escola. Vai afetar seu desempenho escolar se você dormir pouco. Também vai dificultar a realização das atividades do seu dia a dia, principalmente as cognitivas, e também vai aumentar a sua sonolência diurna. Então, você vai estar toda hora com sono, seu olho vai pesar, entendeu? Você vai ficar toda hora piscando e vai querer ficar dormindo. Vai dormir na aula, vai afetar seu desempenho escolar. E também, dormir pouco altera seu humor, você vai ficar mais irritado, ficar preguiçoso, vai ficar querendo fazer nada. Mas uma coisa que é meio que normal é que na adolescência a gente passa por um atraso biológico, um atraso no nosso relógio biológico, no nosso sono e no nosso estado de vigília, que é estar acordado. Então, nosso corpo quer ficar acordado até mais tarde e acordar mais tarde. Mas uma coisa que é ruim por causa disso é que, como a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, essa liberação é sincronizada com a diminuição da luz solar. Então, se você dorme mais tarde e acorda mais tarde, essa liberação da melatonina é atrasada, o que é um problema gigante. Então, se você, mesmo que estiver querendo ficar acordado até mais tarde, conseguir dormir mais cedo, conseguir dormir no horário regular, perfeito. Isso que eu indico. E algumas dicas para melhorar seu desempenho escolar. É a mesma coisa que eu já falei antes, mas é bom sempre estar com ela na cabeça. Vá para a cama sempre na mesma hora, todas as noites. E levantar também na mesma hora, todas as manhãs. Não levanta, por exemplo, um dia às 7 da manhã e outro às 10. Tenta não levantar à tarde, tipo, bem tarde. Levantar meio-dia. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito bom dormir. Mas tenta não ficar acordado, não ficar dormindo toda hora. Também certifique que seu quarto é silencioso. Que... Eita. Desculpa pelo barulho. São os vizinhos, né? Chatos. Então, certifique que seu quarto é silencioso. Não igual agora, né? Porque agora não tá silencioso, que ódia. Mas então, enquanto você for dormir, certifique que seu quarto é silencioso, esteja escuro. E se você puder, que seu quarto não esteja muito quente nem muito frio. Porque quando tá muito quente, você vai ficar se mexendo toda hora na cama com calor, tirando coberta, tirando lençol, tirando tudo. E quando tá muito frio, você vai querer sentir de coberta, vai ficar passando frio. Então, se você puder deixar meio que ameno o clima do seu quarto, perfeito. Mas se não conseguir, também não é o fim do mundo. O mais importante é que ele esteja mesmo silencioso e escuro. Que, como eu disse, a melatonina, ela meio que é liberada por causa, tipo, da diminuição da luz solar, da luz. Também tem um ambiente relaxante, né? Não ficar com toda hora com aquele barulho. Tipo, agora tá cheio de barulho aqui. Então, tente. Seja isso, mesmo que seu vizinho sempre fique fazendo barulho. Também certifique que sua cama seja confortável e também, se você puder usar ela apenas para dormir e não fazer outra atividade como ler ou assistir TV, ouvir música, é muito bom. Mas se você não conseguir, não é o fim do mundo. Mas também não fique o dia inteiro na cama ou assistir sua aula na cama. Isso não é muito bom, porque você vai aumentar seu nível de preguiça e vai querer dormir. E aí você vai desregular seu sono, porque, por exemplo, você vai querer dormir mais, você vai querer dormir já depois do almoço, ou antes do almoço. Outra dica também é colocar o alarme bem longe de você, do outro lado do quarto, ou se você puder deixar até fora do seu quarto, porque aí quando ele tocar, você vai ter que levantar da sua cama. E aí você não vai, pra desligar ele, né? E aí você não vai se atrasar para sua aula, não vai ficar enrolando na cama.
E isso, consequentemente, vai melhorar seu desempenho escolar, porque você não vai perder aula, não vai perder matéria. E também evite grandes refeições algumas horas antes de deitar. Uma coisa como hambúrguer, massas, pizza, é bom pelo menos comer, se você for comer, pelo menos umas 3 horas antes, para já ter feito a digestão e não afetar nas atividades feitas no cérebro enquanto está dormindo, entendeu? Que seu cérebro não pode estar ocupado fazendo digestão e assim ele não vai liberar os hormônios, não vai regular, não vai restaurar suas células, não vai fazer nada. Então evite grandes refeições. Também causa refluxo, né? Se você tiver refluxo, cuidado. Então o que que a gente viu? Nossa, eu coloquei o que vamos ver. Mas o que que a gente viu aqui? A gente viu que é dormir, que o sono, o que que é o sono? As fases do sono, a não REM e a REM. O que acontece quando a gente dorme? O que é dormir bem? O sono e a pandemia, por causa do EAD, ó, dormindo aqui, dormindo aqui. Todo mundo já fez isso? Óbvio, mas não é bom. Como melhorar seu sono e o sono e o aprendizado? Por isso, não se esqueçam de ver nossas redes sociais. A gente está sempre postando novidades, então fiquem alertas. Foi isso, galerinha. Paz e tenham um bom resto de tarde.